mais pronunciado para inflação tem que ser na meta, né? Porque é importante que todas as pessoas saibam qual é a inflação e que a inflação esteja na meta. A inflação acima de 4,5% é a inflação elevada. A meta dos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, é 2%. Os países emergentes, em geral, mesmo aqueles mais estáveis, Chile, etc., o próprio México e outros na Ásia, é cerca de 3%. 3% eu acho uma meta boa. O Brasil tem uma meta um pouco alta, 4,5%. 4,5% é o máximo, não pode ser mais de 4,5%. Então, uma taxa que nós olharmos lá para 2 anos ainda está em 5,5%, é bastante elevada. Portanto, justifica-se um esforço grande para cair. Agora, quanto mais cair, melhor. Rápido. Importante ser rápido. Por quê? Porque isso dificulta a situação da economia, etc. É o custo de nós termos tido esta trajetória nos últimos 4 anos, mas agora eu acho que a grande notícia positiva é que houve uma mudança de curso. E o Brasil agora quanto mais rápido fizer o ajuste melhor. Por exemplo, qual foi o segredo de 2003? Porque o ajuste foi duro, mas foi muito rápido. O Brasil, de fato, teve uma contração, a economia cresceu, teve negativo no primeiro semestre, mas em julho de 2003, 6 meses depois, já começou a crescer. E cresceu forte, já entrou em 2004 crescendo quase 6% ao ano, é muito. Então, o Brasil fez um ajuste duro, mas com muita confiança, uma direção muito clara, sinalizada à população, o país voltou a crescer numa velocidade impressionante. Terminou 2004 crescendo demais. Tivemos que pisar um pouco no acelerador, porque ela começou a acelerar muito. Então, e acelerar muito, né, tem um certo risco, como a gente conhece dirigindo automóvel. É bom um automóvel que anda mais rápido, mas tem limite de velocidade, senão pode capotar, cair, bater, pior. Economia é a mesma coisa, porque aí dá inflação, dá problema, dá desequilíbrio, né? Então, o ideal é nós criarmos condições para crescer a taxas mais elevadas sem inflação. Longo prazo. Como é que nós fazemos, então, para resolver? Por que o Brasil, apesar, vamos supor que dê tudo certo e tal, o ajuste foi muito bem feito, o ministro da Fazenda teve sucesso, o Banco Central conseguiu, de fato, fazer com que a inflação caia, a taxa de juros caiu, e depois o ajuste fiscal pode ser já revertido e atingir um patamar de equilíbrio e tal. Com tudo dando certo aí, o senhor está falando aí no Brasil crescer 2% lá na frente. Por quê? Qual o problema? Já cresceu mais, já cresceu mais. Mas hoje, qual é a situação? De fato, existe uma situação interessante. É que a experiência hoje mostra, a China mostra isso, agora a Índia, o país que mais deve crescer em 2015 é a Índia. Porque está com um primeiro-ministro, uma política econômica muito boa sendo aplicada na Índia presentemente. E é um país que tem muita gente, tem muito potencial de crescimento. Mas a história mostra, desde os Estados Unidos, século XIX, quando começou a crescer, até a Ásia, o Japão, 60, 70, a Alemanha, quando voltou a se recuperar da guerra, isso, em década de 50, 60, Coreia do Sul, etc., Singapura, todos esses países, eles tendem a crescer muito quando adotam políticas adequadas e começam a crescer, eles tendem a crescer mais do que os países que estão na fronteira de desenvolvimento tecnológico, como os Estados Unidos. Então, tendem a fechar o diferencial de renda per capita, isto é, a média de renda da população. No Brasil, isso não está acontecendo. Houve períodos em que nós fechamos esse período aqui, quando os Estados Unidos deu uma caída aqui, principalmente 2010, 2008, 2010, o Brasil cresceu bem, mas esse diferencial está aumentando. A produtividade também está aumentando, isso é que é o mais importante. A produtividade do trabalhador brasileiro médio está crescendo muito pouco comparado com a dos Estados Unidos. Então, por que Estados Unidos aqui? Porque é uma fronteira tecnológica, nós podemos usar a Alemanha,
Podemos usar outros países, a Suíça, a Singapura, ou mesmo a Coreia do Sul, que está chegando lá. Mas é um bom exemplo. O que não é? Então, vamos discutir as razões. O que não é? Vamos começar com o que não é. Não é o tamanho do mercado. Não é porque o Brasil é pequeno. Já foi, né? Já foi. Alguns países é difícil. Falar, país muito pequenininho, difícil. Pode ser. Alguns países pequenos são ricos, né? Mas, de fato, o país pequeno é difícil de decolar. O Brasil tem um mercado de consumo muito grande. A classe média cresceu muito, principalmente na década passada. Hoje, nós temos 120 milhões de brasileiros na classe média, nós temos 30 milhões de brasileiros na classe AB. Então, é um mercado de consumo muito grande. Então, escala não é o problema. Estabilidade política acima da média. Nós vamos aqui comparado com China, México, Rússia, Índia, África, todo o continente africano, mesmo Colômbia. Alguém vai me dizer, mas peraí, eu não entendi. Essa confusão política aí, estabilidade política é boa? Não, isso aqui é medida de estabilidade política do Banco Mundial. Medida objetiva. Não é confusão, problema, instabilidade. Não, isso significa o presidente da República é eleito a cada 4 anos? É. Quem é eleito toma posse? Toma. A eleição é livre? É. Deputado, senador, tudo é eleito livremente? É. Não interessa se foi eleitor, cada um pode achar que os eleitores votam bem, mas não interessa. O fato é que prefeito, vereador, todo mundo, desde a redemocratização de 85, as eleições brasileiras são normais, são livres, existem tribunais, a justiça brasileira é independente? É. A imprensa é livre? É. Em resumo, tem uma série de coisas, são medidas objetivas do Banco Mundial, mostra que existe estabilidade política no Brasil, comparado com outros países, né? Então, não é nem escala, nem estabilidade política. O que é educação? Eu sei. Onde nós estamos avançando na educação, o número de anos e de estudantes na escola, isso é média nacional, tem diminuído em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, tomando de novo os Estados Unidos como exemplo, para manter a mesma comparação. Está diminuindo. Então, o Brasil está empregando mais gente. Então, essa distância está diminuindo. Isso é bom. Isso é um sinal extremamente positivo. Porque, durante muito tempo, tinha aumentado até. Depois começou a década de 70, depois começou a melhorar. E isso são tendências de longo prazo. Agora, o que é? Qual é o problema? Eu não vou entrar nesse gráfico, porque ele é complicado. Alguns que queiram examinar com detalhes, vai estar à disposição aí. Que é a qualidade da escolaridade. A qualidade é baixa. Esse é o grande desafio nosso no Brasil, nos próximos anos, é aumentar, de fato, a qualidade da educação. Isso é fundamental. Isso é um dos segredos, por exemplo, de Santa Catarina, a qualidade do trabalhador, da trabalhadora, da mão de obra, dos profissionais liberais, etc. E isso é muito importante. Se revela em todos os aspectos da produtividade, do funcionamento do Estado e da economia. Então, nós temos que, de fato, investir sério. Tem algumas mudanças fundamentais que eu não vou elaborar, porque isso aqui, só esse assunto, demandaria uma palestra, mas tem algumas questões que o Brasil, de fato, teve problemas nos últimos muitos anos. É uma certa visão de justiça social na educação. Quer dizer, abrir escola para crianças pobres entrar, está grande, nota 10. Tem que fazer isso. É fundamental para educar a população, exatamente para todo mundo produzir melhor, progredir na vida, etc. Isso é não só direito do cidadão, mas também importante e bom para a economia. O que não é bom? Independente do nível de renda, pode ser estudante rico, de classe média, é achar que não pode penalizar o estudante que não estuda. Aí é complicado, porque uma das experiências mais importantes da educação mundial hoje é o seguinte: para haver melhor na educação, na qualidade, precisa, sim, haver cobrança. Isto é, o estudante tem que desempenhar. Isso tem um pouco da cultura aqui, né, mas que tem, nos anos, tido um certo problema. Então, eu acho que nós temos que... E isso é importante porque existe uma consciência hoje muito maior sobre isso, muito importante.
a qualidade da escolaridade é muito importante. Impostos, que no Brasil é muito elevado, pela média mundial, quer dizer, tem um país que está fora da curva aqui, que é a Argentina, mas os demais, o Brasil é um dos maiores aqui, o Brasil está em vermelho. Então, nós vamos ver aqui, ó, o país que são países que têm maior nível de produtividade, etc., nível de impostos menores. Então, uma das questões do Brasil, nós temos um nível de imposto elevado na sociedade. Custo de energia acima da média, piorou nos últimos anos, então nós temos que fazer um esforço grande, de fato, para gerar energia, baixar custo de energia. Isso é altamente factível, é questão meramente de administração, de gestão pública. Isso dá para fazer, não tem problema, é só uma questão de boa gestão. O Brasil tem muito potencial nessa área, desde energia hidrelétrica ainda, muito rio, ainda no norte, com potencial hidrelétrico muito grande. Nós temos a capacidade de transmissão hoje, a tecnologia permite isso, enorme, e outras fontes de energia, né? O Brasil hoje tem possibilidade, a energia eólica no Nordeste é altamente competitivo, sem falar em energia solar, né? Você pega na Espanha, por exemplo, a quantidade, ou até na Alemanha, a quantidade hoje de energia gerada por energia solar é muito grande. Você pega na Alemanha, é nublado a maior parte do tempo, como é que vocês conseguem gerar energia solar aqui? Não tem, então, está lá, eu vi os painéis e tal. Agora, chega lá em algumas regiões do norte brasileiro, um sol desse é uma coisa espetacular para a geração de energia. Então, existe, sem falar no pré-sal, no petróleo, etc. O Brasil tem condições, sim, de melhorar muito nessa área, é só uma questão mesmo de foco de trabalho, de administração. A logística é inadequada, a performance, o desempenho da logística, de novo, segundo o Banco Mundial, comparado com diversos países, né? A Rússia é pior do que o Brasil, mas depois a Argentina está bem próximo. A Argentina piorou muito, hein? A Argentina era um dos melhores até 30 anos atrás. Índia, etc. Depois, lá na frente, os Estados Unidos, né? Alguns outros países aqui, Austrália, Canadá e etc. Em resumo, o Brasil tem muito... Agora, existe hoje já uma consciência nacional disso. O ministro do Planejamento está falando aí, novos formatos de licitação, de estradas, aeroportos. Em resumo, já existe hoje uma consciência nacional de que esse é o momento, e, de novo, é altamente factível, porque existe a demanda. O Brasil hoje tem gente que viaja, tem empresas que transportam, quer dizer, tendo demanda, existe capital, desde que as regras sejam adequadas. Existem empecilhos à operação empresarial, isso aqui é uma medida internacional de uma organização, uma ONG chamada Fazendo Negócios, é uma organização internacional de 2013, e mostra, quer dizer, aqui só é emergente, dos emergentes, a Coreia é a melhor, número 7, o Chile 34, Colômbia 43, a Rússia lá embaixo, né? Então, 50, e o Brasil aqui em número 126. Então, todo mundo que já abriu, fechou a empresa sabe disso. Problema de cartório, disso, junta comercial, vai para lá, vai para cá, é difícil. E depois, lá na parte de registro fiscal, essa coisa toda, CNPJ, então é complicado. Então, nós temos um grande desafio aqui, e a parte fiscal, e etc. Mas factível, também factível, não tem mistério. Já existem experiências internacionais que os países... A Coreia era um dos piores do mundo há muitos anos atrás, hoje está lá em cima. Dá para fazer, temos condições, temos gente que entende disso. Resumo, a minha mensagem é o seguinte: tem problema? Tem, mas é factível, dá para resolver. E o Brasil já enfrentou no passado desafios muito grandes. O nosso desafio da inflação no passado, o desafio da estabilidade econômica. Nossa Senhora, era um negócio complicado. O Brasil teve que enfrentar desafios muito importantes e venceu. A questão da democracia, a questão da estabilidade política, o Brasil já venceu muita coisa importante. Portanto, temos condições, sim. O resultado disso é a chamada distorção de investimento, que é o famoso custo Brasil. E aqui eu faço uma comparação interessante.
é teórico. Tudo que é teórico pode ser muito questionável. Mas só para dar uma visão para vocês, não se atentem demais aos números, porque são cálculos teóricos. Mas o que seria, entendeu, a renda média do brasileiro em comparação com os Estados Unidos, com percentual da americana, se nós já tivéssemos